Dans, um grito por justiça. Dans, um padre com visão humanista que chegou a ser um político voltado aos pobres e necessitados, recebeu retaliação tanto do clero quanto da burguesia, em forma de alienação, agressão e intimidação a ele e a sua família. Nessa ilustração, o povo é apático e temeroso à igreja. Soldados comandados pelos burgueses massacram em qualquer tentativa de imposição ou até mesmo de qualquer pequena iniciativa de conversa. Uma segunda vertente de trabalhadores, os socialistas, que se manifestavam como um pensamento de mudanças e ideias, eram hostilizados e chamados de radicais. Os mesmos formaram uma comunidade independente de frente trabalhista, visando melhorias da condição de trabalho, salários mais dignos e outros benefícios, porém são oprimidos tanto pelo clero quanto pelos próprios trabalhadores, sendo tidos como desordeiros e não tementes a Deus. Germinal. No filme Germinal, os trabalhadores passam a se organizar graças a um viajante revolucionário com outras experiências, estimulando a enfrentar o exército armado e a burguesia, sendo a palavra de ordem a greve. Passam a ter uma ideia de seus valores como ser humano, onde o trabalho ganha uma nova visão, e por isso sangue é derramado. Após essa luta, consegue alguns poucos benefícios, mesmo estando longe do ideal. A realeza. Com a subida da burguesia ao poder, houve um exponencial enfraquecimento da monarquia, perdendo seu caráter divino. Com isso, os burgueses não aceitavam sua posição inferior e passaram a estudar e aprender etiquetas, como falar, atitude e postura, até como comer. Suas famílias correm em busca de uma posição dentro da elite, chegando a comprar títulos de nobreza para impor seu diferencial à frente trabalhadora. Um toque de clássicos. Introdução. O objetivo é dar um entendimento a três personagens, Marx, Durkheim e Weber, visando diminuir as dificuldades e acesso à compreensão dos textos originais e o alto grau de abstração da interpretação avançadas. O entendimento. O pensamento, a natureza e o convívio social são tão antigos quanto a própria humanidade. O ser humano é um ser livre desde seu nascimento e é o único animal racional mutável em todo o planeta. Executa trabalhos, ações, criações, sentimentos. Cria e constrói. Também guerreia e impõe sua vontade. O único adversário é ele próprio, quando assume uma posição de inferioridade e necessidade de ter uma figura que rege sua vida, um ser superior. É uma saída para sua própria loucura, ressaltar seus feitos, justos ou injustos, errados ou corretos. Assim sendo, transfere-se a ação a um ser imaginário e de poder absoluto sobre o planeta Terra, que assim ninguém ousa enfrentar, para não criar ira, e sim seja agradecido aos seus prazeres de abundância, terras férteis e que tenham filhos valorosos e sadios, e grandes guerreiros. Com o tempo, as coisas transformam-se, conflitos sangrentos se arrastam e pensadores são tomados por uma necessidade de mudanças rápidas, fazendo com que a sociedade tome uma nova direção. E são essas novas direções que o livro procura abordar. A industrialização. A mudança da industrialização e seus resultados. Com a ascensão da burguesia e o enfraquecimento da monarquia, os grandes burgueses investiam em novos maquinários que dependiam de operários, gerando assim novos empregos e atraindo uma grande onda migratória do campo para as cidades, com a promessa de bons empregos e melhorias de vidas. Os empregos gerados não davam conta do grande número de imigrantes recém-chegados às cidades, criando assim um vasto número de desocupados, mendigos e prostitutas pelas cidades. Os burgueses, ao verem que a demanda de emprego era menor do que a de trabalhadores, desvalorizavam a mão de obra do operário, pois era facilmente substituído, usando inclusive mulheres e crianças por terem uma mão de obra ainda mais barata. As cidades, por sua vez, não comportavam um grande número de pessoas,
Sendo assim, o acúmulo de dejetos causavam doenças, gerando um grande índice de mortalidade entre as pessoas. A mudança da industrialização e seus resultados. É muito difícil pensar em rupturas radicais. Ainda assim, começa a despontar desde a Renascença a consciência de que uma linha distintiva separava os tempos que veio a chamar medieval. Mudanças na organização política e jurídica, nos modos de produzir e de comercializar, exerciam um mútuo efeito multiplicador e geravam conflitos ideológicos e políticos. Os pensadores. A partir do século XVI, as correntes de pensamentos que estabeleceram os alicerces da modernidade europeia, racionalismo, empirismo e iluminismo, sendo a marca da Europa moderna, foi sem dúvida a estabilidade expressa na forma da crise de diversos âmbitos da vida material, cultural, moral e religiosa. Foi no centro de dramáticas turbulências que havia uma enorme necessidade de um novo conceito e pensamento, que nasceu a sociologia na Europa por volta do século XIX, como uma forma de tentar explicar o caos da sociedade que estava totalmente desorientada. O capitalismo. Com o avanço do capitalismo como modo de produção dominante na Europa Ocidental, foi desestruturada rapidamente a vida material. A partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, onde cresceram as expressões por uma maior participação política, a urbanização intensifica-se, recriando uma paisagem muito distinta da anterior, e com isso as indústrias se multiplicam muito rápido. Com o domínio do capital nas mãos, os burgueses se apropriam da lei para se assumirem como proprietários e arrendatários das terras, expulsando as famílias de seus direitos ancestrais. O início da sociologia. Com a Revolução Industrial e Francesa, os burgueses veem a necessidade de entender o novo ator social que surge, o proletariado. Vendo a desfragmentação do conceito de família patriarcal, os sociólogos veem a ideia de estudo e domínio da sociedade. Karl Marx. Karl Marx foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. As teorias de Marx sobre a sociedade, economia e política, conhecidas coletivamente como marxismo, afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre classes burgueses que controla a produção e um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. Ele chamou o capitalismo de a ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para seu próprio benefício. Marx previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produzia tensões internas que produziam a sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Ele argumentou que a sociedade socialista seria governada pelas classes trabalhadoras, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, ou Estado dos Trabalhadores, ou até democracia dos trabalhadores. Marx acreditava que o socialismo viria a dar origem a uma apátrida, uma sociedade sem classe chamada de comunista, junto à crença na inviabilidade do socialismo e do comunismo. Marx lutou ativamente para a implantação do primeiro socialismo, argumentando que os teóricos sociais e pessoas economicamente carentes devem realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e trazer mudanças socioeconômicas. Emile Durkheim. As ideias de Marx são revistas por Durkheim, que utiliza das mesmas para criar a escola francesa. Max Weber. Max Weber começa a real disciplina acadêmica de sociologia, com rigorosos processos de pesquisa e desenvolvimento, aonde Karl Marx se apoia para seu estudo.